Hoje é dia de nós estudarmos o ataque direto realizado pela torre. Bora comigo! Galera, nós vamos aprender então como é feito o ataque direto, um recurso tático bastante simples, o mais comum que existe no xadrez, feito pela torre. Como que é feito o ataque direto com a torre? Peço a vocês que peguem seu tabuleiro, tá? E deixem as peças separadas, por cores, peças brancas e peças pretas. Isso vai facilitar para que vocês possam acompanhar essa aula de uma forma muito mais agradável, ok? Lembrando que essa é a nossa segunda aula aqui sobre ataque direto. Na nossa primeira aula nós definimos, o que é ataque direto e agora a gente vai estudar como é o ataque direto da torre, tá? Peço a vocês que peguem o rei branco de vocês e posicione o rei branco de vocês na casa Bela 2, ok? Casa B2, rei branco na casa Bela 2, ok? Muito bem. Agora posicionem a torre branca na casa Davi 1, torre branca na casa Davi 1. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, é só vocês pausarem o vídeo, tá bom? Agora a torre preta na casa Davi 8, tá? A torre preta na casa D8, Davi 8. E por fim, o rei preto na casa Hector 8, casa H8, tá? Muito bem, pessoal. Com todas essas 4 peças posicionadas, rei branco na casa Bela 2, torre branca na casa Davi 1, torre preta na casa Davi 8 e rei preto na casa Hector 8. Farei uma pergunta para vocês, pessoal. A pergunta é: a torre branca que está na casa Davi 1 está atacando diretamente, ou seja, está fazendo o ataque direto a alguma peça adversária, ou seja, está ameaçando capturar alguma peça adversária? Sim ou não? Pausem o vídeo aqui, porque eu vou dar a resposta para vocês. E a resposta é sim, está ameaçando sim capturar uma peça adversária, Espero que vocês tenham acertado. E a peça adversária que a torre branca está ameaçando é a torre preta. Exatamente isso, pessoal. A torre branca que está lá na casa D1, como a torre é a segunda peça mais poderosa do jogo de xadrez, ela pode andar quantas casas quiser, então a torre branca ela pode andar tanto para frente como para trás, como para os lados, E dessa forma ela pode ameaçar, ou seja, nesse caso específico, ela pode capturar a torre preta que está na casa Davi 8, fazendo este movimento. Estou mostrando aqui com uma seta vermelha o caminho que a torre branca vai percorrer e agora estou pegando a torre branca e movimentando ela em direção à torre preta. Vocês vão reparar aqui que quando eu soltar a torre branca na casa de Davi 8, a torre preta vai sumir e pum, soltei aqui a torre branca na casa Davi 8, onde estava a torre preta, e a torre preta sumiu. O que o computador faz é que ele entende que, como eu coloquei a peça no lugar da torre preta, então eu capturei a torre preta, portanto a torre preta sai do jogo. No xadrez, sempre que você captura uma peça, a sua peça fica no lugar da peça adversária, ok? Bom, assim que eu jogo a torre branca em D8, faço uma pergunta para vocês. Neste momento, a torre branca está efetuando o ataque direto para mais alguma peça preta? Sim ou não? Pausem o vídeo para que vocês possam pensar na resposta. Muito bem, e eu espero que vocês tenham acertado e a resposta é sim. Ao capturar a torre preta na casa de Davi 8, a torre branca está ameaçando o rei preto, que está na casa Hector 8. Sim, e por estar ameaçando o rei, sempre que algum dos reis está ameaçado, nós dizemos cheque. A palavra cheque significa rei, numa língua bem antiga. Então, sempre que falamos cheque, estamos nos referindo ao rei.
Obviamente, né, pelo fato de o rei estar ameaçado, a torre branca estar fazendo um ataque direto no rei, portanto, cheque, na vez das pretas, as pretas precisam movimentar o rei em alguma casa, né, que não esteja ameaçada por nenhuma peça branca, né? E agora eu pergunto para vocês, se eu movimentar o rei preto, que está na casa Hector 8, e eu movimentar ele para a casa Gustavo 8, o rei permanecerá em xeque? Sim ou não? Se eu movimentar o rei preto, que está na casa Hector 8, que está em xeque agora, se eu movimentar ele para a casa Gustavo 8, ele permanecerá em xeque? Sim ou não? Pausem o vídeo para vocês pensarem na resposta. Muito bem, e a resposta é sim, o rei permanecerá ameaçado pela torre, né? Ao movimentar o rei ao lado, aqui, ó, reparem que eu vou tentar soltar a peça, né? Quem tem baixa visão, né, e consegue observar aqui o movimento do meu rei, né? Quando eu solto o rei, olha o que acontece, pum, ele volta para o mesmo lugar, né? Porque o computador ele não permite que lances ilegais sejam realizados. Lances ilegais são lances que são contrários à lei do xadrez. Na lei do xadrez, a lei do xadrez não permite que você movimente o rei para uma casa que ele permaneça ameaçado, né? Então você não pode fazer esse tipo de lance. Portanto, aqui o computador também não permite que eu faça esse lance. Vou tentar de novo. Estou pegando o rei preto que está na casa Hector 8, estou soltando ele na casa Gustavo 8 e o rei simplesmente volta, o rei automaticamente para a casa de Hector 8. Bom, se vocês fizerem esse lance, né, deixarem o rei ameaçado, vocês estariam fazendo um lance ilegal. Neste caso, o adversário levantaria o braço, chamaria o árbitro e o árbitro daria uma falta para vocês. Essa falta, o nome técnico para essa falta é advertência. O árbitro daria uma advertência para quem fez o lance ilegal, voltaria o lance e aí você teria que movimentar o rei para alguma outra casa, tá? Lembrando que 2 lances ilegais na mesma partida, você perde a partida, tá? Neste momento aqui, se eu movimentar o meu rei para a casa de Gustavo 7, isso mesmo, peguei o meu rei e movimentei ele na diagonal, na casa de Gustavo 7. Se eu soltar o rei aqui na casa Gustavo 7, o rei estará ameaçado? Ou seja, a torre branca estará efetuando um ataque direto no rei se eu deixar o rei aqui em Gustavo 7? Sim ou não? Pausem o vídeo para pensar na resposta. Muito bem, espero que vocês tenham acertado, né? Então, se eu soltar o rei aqui na casa de Gustavo 7, a torre não estará ameaçando o rei. Vou até soltar aqui, ó. Pum, soltei o rei e vocês reparem que a torre não pode capturar o rei, né? Então, voltando aqui, ó, soltando aqui em G7, né? O rei ele não fica ameaçado pela torre, porque a torre anda para o lado, né? E ele andando para o lado, a torre está em Davi 8, né? Poderia andar para Eva 8, ou F8, ou Gustavo 8, ou Hector 8, mas não poderia fazer uma curva, né? Sair de Davi 8 e fazer uma curva até chegar na casa de Gustavo 7, né? Então, a torre não podendo fazer curva, ela não consegue ameaçar o rei, não está ameaçando o rei neste momento, ou seja, não está efetuando o ataque direto no rei. Ok, pessoal? Muito bem, nós acabamos de estudar o ataque direto feito pela torre, pessoal. Até a nossa próxima aula e valeu, gente. Tchau, tchau.